Deus seja louvado. Eu sou o irmão Carlos César e você está no canal Revelação da Palavra Peniel. Deus nos traz à memória, irmãos, um testemunho, um grande feito do Senhor na minha vida, na vida da minha filha Karine Emily Silva Martins, que hoje tem 15 anos. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida dessa criança, dessa jovem, porque é uma criança que tem a promessa de Deus na vida dela e que um dia Deus se manifestou como tem se manifestado na vida dessa jovem. E quando essa jovem tinha 8 anos, ela tinha o desejo de servir a Deus tocando o órgão. Ela é uma jovem que sentava juntamente com a irmã Sara Ellen Silva Martins, ali no banco das organistas. Ela sentava ali naquele banco das organistas e ficava ali ouvindo as organistas tocar aquele órgão, e foi nascendo dentro do sentimento da Karine de ser uma organista, de tocar órgão. E em 2017 ela tinha muita vontade de ter um órgão, de ter um teclado. Então sempre ela me pedia um teclado. Falou: pai, quando o senhor tiver condição, tiver dinheiro, compra um teclado para mim. E os meses foi se passando e a gente congregando, e ela sempre sentando ali naquele banco das organistas, sempre observando, ela cantando os hinos como se fosse uma cantora de ópera. E Deus, vendo, irmãos, a vontade daquela jovenzinha, daquela criança, Deus, ele não é insensível ao chamado, ao pedido de uma criança. E ele ouvindo ali, irmãos, e numa situação financeira que não era boa na época, que não nos dava essa condição de comprar um teclado para aquela criança. E a gente, numa prova financeira, e aonde a gente estava morando ali, nenhum dos barracões que a minha sogra tem, praticamente, irmão, de favor. E Deus, ele sempre ouvindo o lamento daquela criança. E aquilo começou a mexer comigo, de tal forma que eu disse: filha, ora a Deus, e quando Deus preparar, seu pai tiver condição, eu vou comprar um teclado para você. E eu tinha naquela época um carro, um Escort 88, um carro velho que dava muito defeito na parte de freio. Ele veio a dar defeito nessa parte de freio, e eu usava muito esse carro para ir para o trabalho, para ir para a igreja, e usava esse carro principalmente para me locomover para o trabalho. Eu ia e voltava nesse carro. E um dia esse carro veio dar uma falha no hidrovácuo do freio. Eu veio dar um defeito aonde o carro ficou praticamente sem freio. E ali, o dinheiro que estava eu juntando, né, na época do 13º, no final do ano, e ali eu coloquei aquele sentimento: vou comprar um teclado, nem que seja um teclado usado, de segunda mão, mas eu vou comprar um teclado para essa criança. E fiz esse planejamento de comprar esse teclado, e o adversário, irmãos, vendo que aquele teclado
naquela ocasião seria uma libertação para aquela criança. Seria um instrumento que iria incomodar as trevas na mão daquela criança. Aquela criança que tinha aquele sentimento de tocar aquele teclado, de cantar um louvor como se estivesse numa ópera, irmãos. E aquele teclado seria uma arma na mão dela poderosa contra o adversário. E Deus vendo, irmãos, que aquilo seria um benefício de bom grado para aquela criança, e vendo que o pai não tinha a condição, o carro veio a estragar, e ali, irmãos, indo do trajeto da minha casa até a oficina, aonde eu deixei o carro para arrumar, sabendo eu que aquele dinheiro que era para arrumar aquele hidrovácuo, aquele freio daquele carro, seria o dinheiro para comprar aquele teclado. E aquilo me entristeceu de alma, irmãos, me deixou abatido, triste. Foi, poxa vida, quando eu imagino que eu vou comprar aquele presente para minha filha, o carro estraga. E o dinheiro que eu iria usar da parcela do 13º, eu vou ter que usar para comprar as peças para arrumar o freio do carro. E ali levei, ela falou: pai, eu posso ir com o senhor para a gente buscar o carro? Eu falei: sim, filha, pode. E a gente foi no ônibus, no Eixo Anhanguera, irmãos, e ali ela conversando comigo, falou: pai, e aí o senhor vai buscar o carro? E sobrar dinheiro, só compra o teclado para mim? Irmão, sabia eu que não tinha, no que não iria sobrar dinheiro. E eu fiquei triste, abatido espiritualmente. Aí eu falei para ela: sim, filha, e Deus vai preparar, e a gente vai comprar o seu teclado. E na volta, aquela criança toda alegre, irmãos, e o carro não tinha ficado ali pronto naquele dia, a gente teve que voltar de ônibus. E voltando de ônibus, irmãos, para tentar disfarçar, para tentar tirar um pouco da cabeça daquela criança que eu não teria condição de comprar o teclado. Quando a gente desceu, irmãos, no nosso bairro, no nosso setor, eu pedi para que ela fizesse o trajeto. Falei: filha, você consegue nos guiar até a nossa casa? E era algumas quadras, irmãos, né? Era aproximadamente quase 500 metros, né, do Bretas da Vila Pedroso até lá na Vila Concórdia, dá quase 500 metros. E são várias quadras ali. E eu pedi para que ela, falou: filha, você consegue nos levar, nos guiar? E ela, com 8 para 9 anos, irmãos, falou: sim, pai, eu consigo. E eu deixei ela ir na frente. Então você vai me levar. Aí ela: então tá bom. Entra nessa rua, entra nessa rua. E a gente entrou, irmãos, numa rua que está próxima à caixa da água da Vila Concórdia. E ali tem uma Assembleia de Deus naquela rua, próximo ao Pit Dog do Levi. E tem a Assembleia de Deus. E a gente entrou numa rua paralela, passamos em frente à Igreja Presbiteriana, viramos e saímos na rua da Assembleia de Deus. E ali ao lado da Assembleia de Deus tem uma lixeira, um poste, e ao lado da igreja o teclado estava ali colocado. E quando ela visualizou aquele teclado, eu falei: filha, olha um teclado ali. E ela pegou aquele teclado, irmão, tinha chovido, o teclado estava todo molhado, encharcado. E ela pegou aquele teclado como uma preparação de Deus. Glória a Deus.
e pegou aquele teclado ali, irmãos, e eu senti a presença de Deus na hora. Santo é o nome do Senhor. Falou: pai, olha o teclado que eu achei. Falei: filha, olha o teclado que Deus preparou para você. Tá vendo, amor? Deus te mostrou o caminho para te dar o seu teclado. Tá vendo o tanto que Deus é bom? E ali, irmãos, eu fico emocionado de falar dessa obra. E ali, meus queridos, aquele teclado que estava todo encharcado, a gente chegou em casa, eu limpei ele todo e eu imaginei: será que presta esse teclado? Tudo que Deus dá, irmãos, Deus ele transforma lixo em ouro quando Ele quer. E também transforma ouro em lixo quando Ele quer. Porque Deus é Deus, irmãos. E ali eu levando aquele teclado numa eletrônica para testar aquele teclado. E aquela criança naquela felicidade, o técnico da eletrônica, ele pegou ali um carregador que tinha ali, conectou, e o teclado, irmãos, estava bonzinho para uso, tudo funcionando. E foi esse, irmãos, um milagre que Deus fez, né? O caminho, Deus colocou um teclado no caminho para beneficiar a minha filha, Karine Emily. E louvado seja Deus, irmãos, por essa obra. E você que tem vontade de tocar, de ter um instrumento, não fique triste, porque Deus, Ele pode fazer uma obra semelhante a esta, e pode também usar um dos teus servos na terra para te beneficiar com o instrumento daquele que você tem o desejo. Porque Deus é Deus, irmãos. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Então não desista do seu sonho de ser músico, de ter um instrumento, de ser um organista. Porque Deus ele faz aonde não tem. Ele aparece da onde a gente não espera. Eu agradeço a Deus por esta obra e Deus seja louvado.